Olá, queridos amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É com grande alegria que estamos hoje juntos para refletir sobre a missão dos espíritas no mundo de regeneração. Que o Mestre amado possa envolver a todos nós, permitindo que os conhecimentos, os esclarecimentos hoje trazidos possam tocar nossa mente e nossos corações. Minha gratidão pela presença de todos e pelo convite que nos foi formulado com tanto carinho. E vamos refletir sobre 3 pontos que consideramos importantes para a análise, para a compreensão da missão dos espíritas no mundo de regeneração. E entendemos que o primeiro questionamento é nós avaliarmos: será que nós já estamos no mundo de regeneração? Já podemos considerar hoje o momento pelo qual vive o planeta terreno um mundo regenerado? O segundo ponto que nós entendemos relevante para as nossas reflexões é exatamente compreender quais as características, tanto da sociedade quanto dos espíritos, de um mundo regenerado. Então, para que nós possamos compreender a missão dos espíritas nesse mundo, precisamos entender as características, como reconhecer também o mundo, as características da sociedade e dos habitantes de um mundo regenerado. E o nosso terceiro ponto, aí sim, o ápice das nossas reflexões, é exatamente a missão dos espíritas no mundo melhor, nesse mundo mais feliz. Então, o primeiro ponto, abordando e iniciando as nossas considerações, será que nós já estamos no mundo regenerado? E, na verdade, pelas orientações, pelas palavras e pelas previsões trazidas por Jesus, ainda não. O Evangelho, o livro Obras Póstumas, a própria Gênese, o livro A Gênese, nos falam que os tempos são chegados. Quando nós estamos estudando e analisando o que seriam os tempos, o que seria os tempos são chegados, nós entendemos que aproxima-se o tempo de mudança do orbe da condição de mundo de expiações e de provas para o mundo regenerado. E nós, para que possamos alcançar e chegar a essa condição, necessário passarmos por um período de transição. E é esse período de transição, segundo as orientações do próprio Mestre Jesus, nós estamos ainda vivendo. Porque Jesus, quando esteve aqui conosco no seu último sermão, sermão profético, ele nos trouxe ali vários sinais, especialmente 7 sinais, onde ele nos explica tudo o que iria acontecer com o planeta Terra no período de transição e qual seria o último sinal, que era exatamente o sinal que nos demonstraria e comprovaria que a Terra havia chegado nesse mundo regenerado. E quando nós formos avaliar os 7 sinais, vamos perceber que todos os sinais da transição já se fazem presentes. Mas o último sinal, que é exatamente aquele que demonstra que o mundo de regeneração chegou, ainda não se completou. E Jesus, quando ele veio nos falar, quando ele veio falar das previsões, ele falou muitas verdades sob o véu da alegoria. E nós precisamos estudar, compreender sempre segundo o espírito e não a letra que mata. Não devemos interpretar as palavras do mestre querido exatamente no sentido literal daquilo que ele nos fala, mas buscar ali algo muito mais profundo, algo muito mais, na verdade, espiritual do que material. E é importante também destacar que Jesus nos falou com alegorias, exatamente porque a maturidade da humanidade ainda não se encontrava presente.
Era necessário que nós amadurecêssemos, que nós tivéssemos a oportunidade de desenvolver a ciência, a nossa intelectualidade. A ciência, juntamente com o espiritismo, juntos, trazem as respostas, a chave para as grandes questões e dúvidas que envolveram a humanidade em todos esses séculos. Então vejam que Jesus, sabendo que nós não estávamos ainda prontos para tudo compreender, ele precisou nos trazer as orientações sobre esse mundo mais feliz de uma forma alegórica, exatamente utilizando a simbologia para que nós, no futuro, com o desenvolvimento científico e com a maturidade intelectual, pudéssemos olhar, ler, acessar novamente as suas palavras e agora sim compreender o real sentido de tudo aquilo que ele nos trouxe. Então, quando nós estamos estudando sobre o mundo de regeneração, nós não temos como deixar de abordar os sinais da transição, trazidos então por Jesus no sermão profético, que foi o último sermão público do Mestre antes do Calvário e da crucificação. Então, Jesus, neste sermão, ele nos fala de 7 sinais. E o primeiro sinal, ele fala da chegada dos falsos cristos. Quando ele disse, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus aqui não quis dizer que muitas pessoas chegariam se intitulando como Jesus Cristo, como um Cristo religioso, assim como Jesus. E essa é a ideia que muitas pessoas têm, acreditando que os falsos cristos iriam se intitular dessa forma. Na verdade, falsos cristos, porque muitos espíritos trariam ideologias nefastas e que, pelo seu poder magnético, um poder magnético não como o de Jesus, mas igualmente também poderoso, mas não, claro, na mesma medida, porque Jesus é um espírito puro, mas espíritos ainda voltados para o mal, muito intelectualizados, trariam suas ideologias nefastas, exatamente para conquistarem, hipnotizarem muitas pessoas, como Jesus disse, enganarão a muitos. E com essas ideologias, que são ideologias que defendem a intolerância de todos os tipos, defendem a materialidade, defendem exatamente valores contrários à família, contrários a Deus. Então, são espíritos que estavam muito tempo retidos nas regiões umbralinas do mundo espiritual, nas regiões trevosas, mas que tiveram a oportunidade de reencarnarem exatamente para que eles também pudessem ter a chance de modificarem-se, melhorarem e permanecerem no mundo regenerado, se aproveitassem as oportunidades desta reencarnação. Alguns aproveitam, outros não. Então, como nós temos uma grande quantidade de espíritos ainda inferiores reencarnados, nós percebemos que muitos utilizam a sua intelectualidade para o mal. Então, por isso, falsos cristos, porque eles apresentam como se eles tivessem a salvação para os problemas do mundo, quando, na verdade, eles buscam ideologias que afastam o homem de Deus. Jesus, no seu segundo sinal, ele disse que haveria guerras, rumores de guerras e cataclismos, quando ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, quando Jesus nos fala de guerras, de fomes, de terremotos, ele estava falando do aspecto material? Sim, mas não unicamente material. Porque quando nós falamos de guerras, cataclismos, terremotos materiais, isso envolve, na verdade, milhões de pessoas.
Mas quando nós levamos para as fomes espirituais, as guerras de ideologias, quando nós pensamos no aspecto espiritual, nós percebemos que isso envolve bilhões de pessoas. E a guerra que Jesus se refere aqui é também, principalmente, a guerra de ideologias, que envolve a humanidade inteira e não apenas grupos, realmente países específicos. Então vejam que Jesus falava isso e nós percebemos isso. Tanto como nós vemos muitas pessoas apresentarem as suas ideologias nefastas como os falsos cristos, nós vemos hoje a humanidade exatamente nessa situação de guerras, de ideologias, de filosofias, onde as entranhas da terra, no seu aspecto moral, é que se movimentam, é que estão ali realmente em convulsão, e não apenas o seu aspecto físico do globo. Além disso, além desses dois sinais que nós já identificamos no mundo, Jesus nos fala da perseguição aos cristãos, quando ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, todos aqueles cristãos que buscam e praticam bem seriam perseguidos. E nós vemos isso na sociedade atual, como aquelas pessoas que ainda buscam manter-se firmes e se mantêm firmes na luta pelo bem, são perseguidos com intolerância religiosa. Quantos países, principalmente no Oriente Médio, nós percebemos ali a intolerância religiosa para com os cristãos, para com aqueles que não professam as religiões ou as ideologias propostas pelos governos. Então, e além disso, nós percebemos uma perseguição aos cristãos, não apenas pelo aspecto religioso, mas todas as pessoas que pregam bem, que praticam bem, acabam se tornando vítimas de todos aqueles que defendem a materialidade feroz. Então, vemos que a perseguição aos cristãos, esse terceiro sinal, está plenamente presente na humanidade. Ainda existe o quarto sinal, seriam as traições e os ódios. Quando Jesus disse: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, exatamente em função dessa perseguição, nós vemos que a traição e o ódio aumenta na sociedade. Nós vemos, parece que hoje a humanidade está muito mais em brigas, em discussões, em ódios, em conflitos, em violência, do que no passado. Parece que no passado a humanidade era mais amorosa, mais respeitosa, mais humana uns para com os outros, o que nós não vemos hoje. E isso decorre também, claro, da presença desses falsos cristos que aqui estão e acabam fazendo com que a humanidade se veja confrontada com os seus valores inferiores. Então, vemos muita traição e ódio. No quinto sinal que Jesus nos fala é o aparecimento dos falsos profetas, que não significa a mesma coisa de falsos cristos, porque os falsos cristos são aqueles que se apresentam como os salvadores do mundo pelas novas ideologias que trazem. Os falsos profetas, eles defendem as ideologias dos falsos cristos. São aqueles que defendem, multiplicam e divulgam essas ideologias. Então, na sociedade atual, por exemplo, são os influenciadores digitais, que estão ali repetindo e replicando ideias e ideologias muitas vezes nefastas. Então, os falsos profetas são aqueles que realmente defendem e multiplicam as ideias dos falsos cristos. E nós percebemos isso claramente na nossa sociedade. Então, Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, falsos cristos é uma coisa, falsos profetas é outra coisa. O sexto sinal de Jesus, que nos fala desse período de transição para a chegada ao mundo de regeneração, é o esfriamento do amor. E ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Ou seja, o que acontece? Aqueles que estão lutando ou estavam lutando pelo amor, pela vivência do bem, diante de tanto ódio, diante de tanta traição, diante de tanta perseguição, desanimam-se na luta pelo bem, perdem a fé, têm a sua fé realmente ali colocada em xeque. São pessoas que pensam, não vale a pena lutar, é inútil, porque eu tanto faço e não vejo resultado. E nós não percebemos isso, muitas vezes nós nos vemos nessa condição. Nos vemos na condição de acharmos que nós realmente estamos enxugando gelo, que aquilo que nós fazemos não surte efeito, e nos vem então o esfriamento do amor, desse ânimo, dessa perseverança, dessa fé que deve acompanhar a humanidade. Nós percebemos também esse sexto sinal muito claramente na humanidade. Então, tudo isso nos mostra que nós estamos em transição. Mas, será agora nós vamos para o último sinal? Se o último sinal tiver sido cumprido, nós conseguimos identificar que ele existe hoje na sociedade, podemos dizer, já nos encontramos no mundo de regeneração. E o sétimo sinal que Jesus nos traz, e é o último sinal, é quando ele disse: o evangelho será pregado no mundo inteiro. Porque ele disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, quando ele diz, então virá o fim do quê? Do mundo materialmente falando, como muitas pessoas interpretaram? Não. O mundo, o fim de um mundo de iniquidades, o fim do mundo de intolerância, de egoísmo, de orgulho, de fanatismo, o fim de um mundo moral inferior para a chegada de um mundo moral superior ou mais superior. Mas ele disse: o último sinal é que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. E nós podemos hoje afirmar que o evangelho é pregado no mundo inteiro? Ainda não, porque nós percebemos ainda o grande clima de ódio, de ausência de fraternidade, de humanidade no mundo. E quando nós falamos o evangelho será pregado no mundo inteiro, é um evangelho sem fronteiras. E não aqui única e exclusivamente fronteiras materiais, mas fronteiras de todo e qualquer tipo, fronteiras morais, não fronteiras físicas, mas morais, espirituais, onde todos irão se amar uns aos outros como irmãos e filhos de um mesmo Pai. Nós podemos, sem sombra de dúvidas, afirmar que isso já acontece no planeta? Ainda não. Então, nós podemos claramente identificar que nós ainda estamos a caminho do mundo de regeneração, mas não estamos ainda em um mundo regenerado. Nesse momento, uma grande emigração se opera. Muitos espíritos bons, mais evoluídos, estão reencarnando na Terra e muitos espíritos ainda tendentes, ruins, ainda que se comprazem no mal, esses estão sendo, à medida que desencarnam, estão sendo destinados, exilados para mundos inferiores. Lá eles irão expiar o endurecimento de suas almas e, de forma gradual, a Terra vai tendo substituído os espíritos inferiores pelos espíritos mais elevados. Então, em cada criança que nasce, um espírito já mais elevado e propenso ao bem reencarna, vem para o nosso planeta. Então, nesse exato momento, nós percebemos os elementos das duas gerações, da geração dos espíritos ainda imperfeitos e que se comprazem no mal e que serão exilados, com os elementos da nova geração, os elementos da geração que irá realmente manter-se no mundo regenerado. E apenas uma ressalva importante antes de nós adentrarmos nas características de um mundo regenerado. Importante destacar que o mundo regenerado não irá se compor única e exclusivamente de espíritos superiores. Não. Nem todos os espíritos retardatários serão expulsos, porque há espíritos que,
ainda praticam mal, mas isso ocorre mais pelas circunstâncias ou por exemplos pouco felizes que eles têm, do que realmente por serem interiormente maus, ruins. Quando esses espíritos eles estão mais imperfeitos na forma exteriormente do que no seu íntimo, de modo que eles, ao retornarem ao plano espiritual, se retemperarem junto a espíritos mais elevados e retornarem à Terra sob a orientação e o exemplo positivo, eles seguirão para o bem. É diferente daqueles que são profundamente rebeldes. São aqueles que se tornam surdos ao apelo do bem, ao apelo da razão, ao apelo do amor. Esses que não são tocados pelo bem, que não se arrependem, que querem manter-se no mal, esses serão exilados. Mas esses outros que já têm algo de bom, esses irão realmente, sob a força do exemplo e de uma força positiva maior, eles irão permanecer na Terra. E aí nós vamos então adentrando na importância da doutrina espírita na condução para secundar a renovação da humanidade. Exatamente porque o espiritismo e os espíritas, quando realmente procuram seguir os postulados espíritas, eles trabalham exatamente para destruírem a incredulidade e o fanatismo que ainda existe na humanidade. Lembrando que nenhum obstáculo irá impedir os desígnios de Deus. O mundo regenerado, ele vai chegar. Há aqueles que não querem que isso aconteça, mas eles serão derrubados pela força do progresso, porque a lei do progresso é uma lei divina e ela irá acontecer, queiramos ou não. A vitória do Cristo dar-se-á. Isso significa que o planeta será, sem sombra de dúvidas, no momento certo, um mundo regenerado, um mundo transformado pela força do amor. O mundo aqui, planeta Terra, será sim um mundo onde nós podemos dizer que o bem reina. Por isso será também o reinado de Jesus, quando ele disse: Meu reino ainda não é deste mundo. Mas quando a terra for um sinônimo de fraternidade e de amor, aqui será o reinado do Mestre. Então percebemos que hoje a Terra passa por esse momento de transformação universal, global e não parcial. Um progresso que, claro, em época de transição, precisa ser mais rápido. E por isso, todos esses sinais tornam-se necessários, que acabam por acelerar o processo evolutivo. Então, a transição, ela deve ocorrer aí em torno de 300 a 500 anos. É um período curto para uma transformação de toda, uma transformação moral de toda a humanidade. Por isso, vários sinais ocorrem que, de alguma forma, aceleram esse processo. Nós vamos adentrar, então, agora nas características tanto da sociedade quanto dos espíritos que habitam o mundo e que habitarão o mundo regenerado. Porque nós percebemos que a transição se assemelha à adolescência espiritual. E o mundo regenerado, nós podemos dizer que é a fase adulta da humanidade. Então, o destacamos como uma das características, o crescimento moral da sociedade. Então, nós percebemos que a sociedade vai estar mais transformada no sentido de que a felicidade já será uma realidade na Terra. As paixões mais estarão refreadas. Conseguiremos perceber na humanidade a concórdia, a paz, a fraternidade, a caridade será o móvel de toda a humanidade. E isso, quando o bem, a caridade se transforma em algo comum, nós conseguimos identificar claramente o crescimento moral da humanidade. Destacando que, atualmente, nós identificamos o crescimento intelectual do planeta.
Então, nós percebemos uma intelectualidade, desenvolvimento tecnológico, científico muito grande, mas ainda falta a moralidade. E o que identifica o fator, a pedra de toque do crescimento moral é o amor, que na verdade se mostra na caridade em ação. Uma segunda característica do mundo regenerado é exatamente a compreensão geral acerca da sobrevivência do espírito. A crença, o entendimento acerca da imortalidade da alma, que é algo claramente dito e explicado pela doutrina espírita, isso será uma crença geral. O homem saberá de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Então, a vida após a morte não será uma leve esperança, uma incerteza, mas será uma verdade palpável. E isso vai decorrer, sim, das pesquisas e comprovações científicas que irão comprovar exatamente tudo aquilo que a doutrina espírita já nos traz, já nos informa. Então, a ciência vai conseguir demonstrar e comprovar e provar à humanidade, ao planeta, que a vida após a morte é uma realidade. Então, essa compreensão que ainda não é geral, não é comum hoje, será. Então, é uma característica também do mundo regenerado. Uma outra, uma outra um outro fator que representa e representará esse mundo é que o amor ao próximo será a base das relações sociais, ou seja, a fraternidade será, de fato, algo vivenciado em todo o globo. Lembram do sinal que Jesus disse? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, esse pregado não é no sentido de divulgado, falado, porque isso já é no sentido de vivenciado. E como é que se vivencia o Evangelho? Se não através do amor ao próximo, da fraternidade. Se não é exatamente quando todos se veem como filhos de um mesmo Pai, como irmãos. E, como tal, nós iremos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não conseguiremos ser felizes se o meu próximo também não estiver feliz. E o que é isso, senão o amor? Então, esse é um outro fator, uma outra característica do mundo regenerado. Destacamos ainda a rejeição ao materialismo. Hoje nós ainda percebemos um materialismo feroz na humanidade com uma força muito grande, principalmente em função das ideias nefastas dos falsos cristos. Mas no mundo regenerado haverá uma repulsão instintiva e natural contra as ideias materialistas, exatamente porque os espíritos que habitarão o mundo regenerado, eles já terão essa verdade, essa certeza em relação ao que concerne à divindade e em relação ao amor. Uma outra característica que nós destacamos é a unidade da crença religiosa. Veja, o fundamento mais sólido da fraternidade universal é quando todos partilham das mesmas crenças. Então, os antagonismos religiosos que dividem os povos ainda hoje, dividem as famílias, dividem as religiões, dividem os países, nós não iremos mais observar em um mundo regenerado. Exatamente porque a ciência vai aos poucos comprovar a verdade espírita. E isso não significa que todos nós seremos espíritas. As religiões vão continuar existindo, mas os fundamentos e as verdades espíritas serão reconhecidas pela ciência e seguidas por todas as religiões, de forma que haverá uma unidade de crença a exatamente unir toda a humanidade. Destacamos ainda como característica que essas mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. As verdades que hoje a doutrina espírita defende, a humanidade, a fraternidade, não é algo que vai estar restrito ao mundo religioso, ao aspecto religioso. Não. Todas as instituições sociais, todas as instituições políticas, elas vão estar pautadas, portanto,
nessa mudança, nessa fraternidade. Hoje nós já vemos instituições protetoras, mais civilizadoras, mais emancipadoras, mais humanas. Hoje nós percebemos que as leis penais, cada dia mais, elas se tornam mais impregnadas de amor, de sentimento, realmente preocupando-se com o ser humano. E isso é uma tendência que vai aumentar, é uma tendência que só vai crescer, exatamente, permitindo que as mudanças alcancem toda a humanidade, todas as áreas do saber, da sociedade, política e religiosa também. E uma outra característica, adentrando exatamente no nosso tema, é que as ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. Então, olhem aí a função, e nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas vemos a função e a importância das ideias espíritas, dos espíritas, para que essa nova geração possa, pautada e secundada nas verdades espíritas, possam estar ali lado a lado com o mundo regenerado. Então, os homens progressistas que irão compor a nova geração vão descobrir e encontrar nas ideias espíritas exatamente a alavanca que eles necessitam para que a humanidade se transforme. Então, esses espíritos, eles estarão inteiramente dispostos a acatar, a assimilar e a defender as ideias espíritas, porque as ideias espíritas são progressistas e elas estão exatamente conforme aquilo que deve pautar a sociedade no mundo regenerado. Então, olhem como o espiritismo tem um papel importante na melhoria do mundo. E vejam, o espiritismo, ele não é que ele cria a renovação social, mas a madureza da humanidade, que é um processo natural, é que consegue perceber nas ideias espíritas aquilo que necessita para renovar-se. Então, a renovação se torna uma necessidade, a renovação social, a renovação moral se torna uma necessidade em função da madureza que a humanidade encontra. E o Espiritismo auxilia a humanidade no desenvolvimento dessa maturidade espiritual. Por isso que o Espiritismo secunda e secundará o movimento regenerador do nosso planeta. E quando nós estamos falando em geração nova, em mundo regenerado, nós vamos então perceber, como nós já dissemos, a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, com mais desenvolvimento intelectual e moral também. Então, algumas características dos espíritos que irão compor o mundo regenerado, uma dessas características é exatamente uma inteligência e uma razão geralmente precoce. E nós já percebemos muito isso também, por isso que nós conseguimos identificar os elementos das duas gerações. Então, ele já vem com essa inteligência, com essa razão mais clara, mais de forma instintiva, que decorre de conhecimento e evolução já previamente adquirida. Então, essa inteligência, essa razão é precoce. E, além disso, eles também já apresentam um sentimento inato ao bem, crenças espiritualistas. E isso constitui um sinal indubitável, inquestionável do seu adiantamento moral anterior. Então, ele já vem aliando inteligência e moralidade. Isso é uma característica da geração nova. E ressalto, não é que essa geração será única exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, não, mas de espíritos predispostos a assimilarem as ideias progressistas, as ideias renovadoras, as ideias que irão promover a mudança da humanidade. Nessa geração nova,
repetimos, alguns espíritos retardatários voltarão, pois nem todos serão excluídos, mas eles vão ceder ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. A casca realmente é pior do que o miolo. Então, sob o efeito de pessoas melhores, espíritos melhores, circunstâncias melhores, exemplos melhores, e auxiliados, portanto, por esses espíritos benévolos, eles irão modificar-se. Então, alguns espíritos retardatários também irão participar, fazer parte dessa nova geração. Vale colocar aqui que no início desse período, portanto, nem todos terão essa transformação efetiva para o bem, mas no decorrer da era de regeneração, todos irão renovar-se, de modo que a atual geração, ainda voltada para a materialidade, essa irá desaparecer por completo e só permanecerá definitivamente no mundo regenerado aqueles que, de fato, modificarem-se para o bem. Então, esses espíritos mais retardatários, eles ficarão no mundo regenerado no seu início, mas eles precisarão se modificar para que possam, de fato, continuar no mundo regenerado. Então, já vimos as características do mundo regenerado e vamos agora, então, o terceiro aspecto e ponto da nossa reflexão, que é exatamente o papel, então, do cristão e do espírita no mundo regenerado. O que esperar de nós? Há muitos espíritas que se preocupam com a eventual não permanência no mundo regenerado, porque nós ainda nos vemos imperfeitos e sabemos que, por mais que tenhamos conhecimento, não conseguimos ainda colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Então, muitos de nós se preocupam com a eventual não permanência no mundo regenerado. Realmente se preocupa em ser exilado, em ir para regiões umbralinas, enfim, se preocupam com esse sentido. E nós precisamos trabalhar e repensar um pouco esse contexto. Porque vejam, nós que já estamos aqui dentro da doutrina espírita e que estamos procurando nos melhorar, nós estamos sendo exatamente trabalhados pelo Pai para ficar no mundo regenerado. Que doutrina consoladora seria a doutrina espírita se apresentasse para nós exatamente o exílio? Lembremos que aqueles que já estão predispostos ao bem, aqueles que já se arrependem de seus erros, que já procuram fazer diferente e se melhorar, esses vão permanecer na Terra. Só não permanecem aqueles que se comprazem no mal e que são cegos e refratários a todo o bem. Não é o caso dos espíritas. Então, nós estamos sendo trabalhados para ficarmos no mundo de regeneração. Então, precisamos trabalhar um pouco essa ideia de exílio. Somos, sim, os espíritos mais prováveis de ficarmos na Terra. Não porque somos bonzinhos, já somos superiores, não, mas porque já apresentamos o conhecimento e uma predisposição sincera em nos modificarmos, em trabalharmos pelo bem do próximo e pela nossa renovação íntima. Então, primeiro ponto é no sentido de dizer, os espíritas serão exilados? Em regra, não. Os espíritas permanecerão no mundo regenerado. Então, nós não estamos sendo semeados para irmos embora do planeta. Nós estamos sendo semeados para ficarmos, porque já temos traços de bondade, já queremos ser melhores e, ao contato com os melhores, nós já nos modificamos. Somos maus e imperfeitos, sim, mas já tocados pelo bem. Então, qual a nossa perspectiva, qual o nosso trabalho nesse mundo de regeneração? Muitos de nós, hoje nós estamos todos
espíritas em grande quantidade, praticamente no Brasil, certo? Nós identificamos o Brasil como sendo um berço para a doutrina espírita, uma universidade espírita. Aqui no Brasil, nós somos graduados em Espiritismo, recebemos pós-graduação, mestrado e doutorado no Espiritismo. E para quê? Para que no mundo regenerado nós permaneçamos no Brasil? Não. Nós estamos sendo exatamente semeados, nós estamos sendo cuidadosamente trabalhados para que nós, nas próximas reencarnações, possamos levar o conhecimento aqui adquirido para o restante do globo. Então, muitos de nós, em função disso, nós não nasceremos no Brasil. Então, aqui é uma universidade da alma, mas nas próximas, no mundo regenerado, os espíritas serão espalhados pela face do planeta, exatamente para que possam levar todo o conhecimento, todo o aprendizado que agora estão tendo para o restante do nosso orbe. E dentre muitos espíritas que nascerão fora do Brasil, uns nascerão fora do Brasil e fora do ambiente religioso, exatamente para que possam implantar a harmonia nas ciências, na sociedade, nas organizações sociais, na política, humanizando todas as esferas, todas as áreas do saber. Lembram que uma das características que nós falamos do mundo regenerado é que a mudança chegaria em todas as áreas do saber? E como isso vai acontecer? Isso dar-se-á exatamente porque muitos espíritas nascerão em outros países, fora do ambiente religioso, mas dentro das instituições que envolvem o saber, para humanizar, implantar o amor, a harmonia e a fraternidade nas ciências, nas áreas do saber. Além disso, dentre os espíritas que nascerão fora do Brasil, outros vão nascer. Nós falamos de uns que vão nascer fora do ambiente religioso, outros vão nascer dentro do ambiente religioso, mas vão nascer fora do espiritismo, dentro de outras religiões, exatamente para humanizarem também e integrarem as várias religiões nas mesmas crenças. Como é que, com o apoio da ciência, essas religiões também vão se modificar? Porque dentro delas vai nascer espíritas hoje, mas que no amanhã nascerão junto dessas outras religiões em outros países, para que possa humanizar, integrar as várias religiões do globo, fazendo com que as crenças espiritualistas possam se tornar algo comum no orbe, no planeta do amanhã, que é um planeta regenerado. Então vejam, além disso, outros espíritas vão nascer com as ideias inatas do espiritismo e vão nascer em outros países também, mas com essas ideias inatas. Não há já como característica da nova geração. Já nós não percebemos ali a intelectualidade, a razão e, de forma instintiva, e também a predisposição ao bem e as ideias espiritualistas, porque são espíritos que já tiveram toda essa bagagem e já apresentam essa bagagem adquirida no decorrer do tempo. Então, eles vão trazer essa bagagem, essas ideias inatas espíritas, exatamente para que eles possam ser os melhores tradutores das ideias espíritas no lugar onde eles nascerem, nos lugares, nos países onde eles nascerem. Então, vejam que, percebam o quanto de trabalho está tendo a espiritualidade para com todos nós
neste momento, exatamente para que no mundo regenerado nós possamos desenvolver e desempenhar todas essas ideias? Então, nasceremos com as ideias inatas do Espiritismo e estaremos lá divulgando e levando essas ideias. Outros espíritas nascerão no Brasil, nem todos nós iremos para fora do Brasil. Alguns vão continuar no Brasil, mas fora do Espiritismo, exatamente para que possam também, dentro da política, das ciências, do direito e das outras religiões do nosso país, igualmente levar a fraternidade, humanizar as ciências, humanizar todas as áreas. Então, muitos espíritas precisam nascer fora do meio espírita para levar essas ideias exatamente para todas as áreas do saber, mas agora não de outros países, mas dentro do nosso Brasil. E uma parcela pequena, mas importante, nascerá no Brasil e dentro do Espiritismo, para continuar as tarefas do movimento espírita, buscando então, trabalhando por esse evangelho sem fronteiras. Então nós percebemos que a missão dos espíritas, ela é extremamente relevante, não apenas agora, como diz o Evangelho, que o ruído de tempestade, da tempestade, já se faz presente e há de arrebatar o velho mundo. Hoje nós percebemos a tempestade da mudança que vai arrebatar o velho mundo de iniquidades, porque é chegada a hora, sim, onde nós espíritas devemos sacrificar os nossos velhos hábitos, os nossos interesses egoístas, as nossas ocupações fúteis, para propagarmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: ide e pregai. A voz de Deus está a todo momento nos exortando à abnegação. Precisamos sim trabalhar, precisamos sim suar o nosso coração, regar com o nosso suor o terreno terra, o terreno orbe, o terreno mundo, onde nós nos encontramos para que possa frutificar no coração do homem, produzir no coração do homem o amor. Precisamos de decisão, precisamos de coragem, precisamos sim lembrar que estamos sendo convidados a todo momento para colocarmos as nossas mãos na terra, ararmos a terra, mãos à obra, com desinteresse, que nenhum outro móvel, senão a caridade, possa mover os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções. Precisamos ir e pregar verdadeiramente a palavra divina. Precisamos então lembrar que Jesus, a todo momento, nos convida para sermos servidores, trabalhadores da sua vinha. O chamamento é constante, mas estamos em um momento definitivo, decisivo, de transição. Nós estamos sendo, como dissemos, semeados para aqui permanecermos e podermos receber maiores tarefas, maiores responsabilidades. Então, cabe a nós, com todo o conhecimento que nós temos, realmente fazermos bom uso desse conhecimento, modificando a nós mesmos, modificando o nosso coração e, principalmente, ajudando, auxiliando e amparando os nossos irmãos de caminhada, para que todos nós possamos juntos caminhar felizes, de mãos dadas, para o mundo de regeneração. E para finalizar as nossas reflexões, eu sempre gosto de trazer uma poesia. Então, nós escrevemos uma poesia trazendo uma última mensagem para todos aqueles que nos honram com a sua presença. E a poesia que escrevemos se chama Missão dos Espíritas e nos diz assim: não escutas o ruído da tempestade que arrebatará este mundo de iniquidade? Bendizei o Senhor e prega o dogma da reencarnação, para que um dia os espíritos
encontrem a salvação. Tu, real adepto do Espiritismo, és o escolhido. Ide e pregai, sê destemido. Sacrifica as ocupações fúteis, velhos hábitos e discussões inúteis. Contigo estarão os espíritos elevados. Busque, então, mais corações dedicados. Ide e pregai, homem de boa fé. Inspira-te em Jesus de Nazaré. Os incrédulos se dissiparão e a luz chegará ao coração. A fé desloca montanhas e os vícios saem de nossas entranhas. Com coragem, vais removendo as iniquidades, pois se aproxima o tempo das prosperidades. E depois levar a palavra divina, ainda que poucos entendam a doutrina. Mas esses as receberão com hinos de gratidão, pela graça da santa consolação. Mãos à obra, amado irmão, e preste agora muita atenção. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram no imediatismo. Repara o teu caminho e segue com a verdade, jamais esquecendo da verdadeira caridade. Observa o número de aflitos que consola. O amor distribuído não há esmola. Com abnegação e desinteresse pessoal, receberás de Deus o seu aval. O triunfo da lei divina é preciso. E para isso, espírita, foste escolhido. Trabalhe para o Senhor com toda a dignidade, sem qualquer outro móvel senão a caridade. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, dirá o Pai aos que forem merecedores. Trabalhemos com muito afinco e ardor, e seremos os verdadeiros obreiros do Senhor. Muito obrigada.